Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Caríssimo irmão diácono, meus irmãos e irmãs, hoje, nesse 16º domingo do tempo comum, a palavra que vai permear toda a meditação, é claro que acaba sendo a hospitalidade. Só que quando falamos em vida de oração, quando falamos em busca de santidade, a hospitalidade acaba sendo o pontapé inicial da nossa vivência de santidade. Porque para sermos santos, primeiro precisamos acolher o Senhor, reconhecer a sua presença próximo de nós e deixar livre acesso. E hoje aprendemos muito bem como devemos fazer com Abraão na primeira leitura, nos mostrando essa acolhida, essa abertura de coração, o fato de não esperarmos nada, simplesmente que Ele habite, que Ele esteja conosco. Esse é o ponto principal. Porque Abraão, se nós formos colocar inclusive num contexto, Abraão estava aguardando o filho da promessa. Teve ali Ismael com a escrava, mas aquele não era o filho da promessa. Já estava lá com seus 90 e tantos anos, aguardando aquilo que seria a sua descendência. O pai, né, da grande tribo, Isaque, esperava ele. E a promessa que o Senhor deixa para ele é que daqui a 1 ano ele já estaria com essa promessa cumprida. Mas ele não, conforme às vezes possamos nós ficarmos um pouco ansiosos para chegar um instante, ele não fica. Porque o que importa para ele é estar diante do Senhor e acolhê-lo. Por isso que Jesus, no finalzinho do Evangelho, deixa isso claramente para nós como a melhor parte. E que não será tirada de acordo com aquele que quer alcançar a santidade. Mas nós precisamos compreender que num caminho de santidade também exige um desapego, um entregar ao Senhor cada vez mais profundo. E o que vai nos mostrar como devemos nos portar como santos vai ser o próprio Salmo. Às vezes o Salmo passa tão despercebido, né? Mas foi muito bem colocado pela liturgia esse Salmo, porque o questionamento do próprio refrão vai dar a resposta nas estrofes, como que nós alcançamos a morada do Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa? Se pergunta o salmista. E é interessante porque ele vai fazendo passos graduais. Ele não vai mostrando logo a perfeição da santidade, mas ele mostra que no caminho da santidade precisamos ir vivendo cada estrofe. Podemos, de certa maneira, por mais que as bem-aventuranças sejam, né, o pontapé ali onde sabemos que aquele é o DNA de Jesus, podemos também pegar nesse salmo como passo a passo até chegar ao encontro do Senhor. Como o passo das moradas, né, de Santa Teresa, onde entramos em cada porta a chegar o centro. E o centro se encontra Deus. E o Salmo começa nos mostrando, e vamos chegar a partir disso lá na melhor parte no Evangelho, o Salmo começa nos mostrando que na vida de santidade, após acolher o Senhor, a primeira coisa que o santo deve buscar, aquele que quer mesmo ser santo, já começa na primeira estrofe. E é o 2º versículo do Salmo. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas para adentrarmos no castelo, a gente precisa deixar o pecado. Literalmente, parar de pecar. Na sexta-feira me fizeram, a gente está tendo o grupo, né, do Via Fidelis, e nesse grupo perguntaram, padre, mas é possível viver uma vida sem pecar?
Depende da sua entrega ao Senhor. Depende do que você vai fazer quando vemos aqui as duas figuras, Marta e Maria. Depende de como você visualiza a vida de santidade, a sua entrega. Porque se a entrega for plena como o Senhor nos pede, é possível sim. E, na verdade, os passos só começam a ser dados à medida que abdicamos da nossa vida de pecado. Porque o amor de Deus só entra no coração daquele que quer realmente abandonar a vida de pecado. Então, o primeiro começa na intenção, na vontade de deixar o pecado de lado, para depois tornar isso concreto. Por quê, meus irmãos? Uma coisa é fato. Na morada do Senhor não entra sujeira nenhuma, nem um pelinho. Senão o Senhor não tinha dado para nós a graça do purgatório, né? Para nos purificarmos e entrarmos puros no céu. Então, se quisermos ser santos, não há outro caminho. Abandonar o pecado. Abandonar o pecado. E é interessante porque esse abandono do pecado vai da nossa experiência com o amor de Deus. Sem experimentarmos o amor de Deus, a gente não consegue sentir nojo do pecado. Porque o pecado, querendo ou não, ele toca os nossos sentidos. Então, para nos afastarmos dele, precisamos colocar aquilo que é o mais sublime de tudo aquilo que nós podemos sentir, que é o amor. O vazio que o nosso coração tem só pode ser preenchido por esse amor. E ali conseguimos dar esses passos. Em aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Tem até uma outra que eu gosto sempre de lembrar, é aquele que sustenta o que jurou mesmo com dano. Porque aquele que se decide por viver a santidade, independente do dano que ele possa sofrer, independente do sofrimento que ele completa nas tribulações de Cristo, como São Paulo diz para nós na segunda leitura, ele sustenta a sua vida de santidade. E olha que interessante também nós notarmos como que a minha busca de santidade, ela é feita para que o corpo todo seja saudável. Quando eu busco a santidade, todo o corpo vai junto. Não tem aquela frase, às vezes já escutamos tantas e tantas pregações, que a sua vida talvez seja o único evangelho que o outro possui? Não sei se vocês já escutaram essa frase, mas ela é muito verdadeira. Porque às vezes é através da sua busca de santidade que você leva tantos outros. Na sua caminhada, na sua permanência na graça de Deus, seja a permanência na graça para muitos outros também. E é assim que funciona o corpo de Cristo. O próprio São Paulo, no primeiro versículo, na segunda leitura, diz assim: irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha carne, na minha própria carne, o que falta nas tribulações de Cristo, em solidariedade com o corpo, com o seu corpo, isto é, a igreja. Ou seja, o sofrimento dele mesmo, do próprio Paulo, causa a santidade também dos seus membros. Então, aquele que conduz e busca estar cada dia mais santo, leva o outro à santidade, sim. Como a mesma coisa acontece no contrário. Se eu não busco a santidade, e o outro que olha a minha vida como um evangelho vivo, também não vai buscar a santidade. E aí os dois vão se perder. E isso é uma chamada de atenção da liturgia para nós, dessa vivência de unidade, de reconhecer esse termo uno, esse título
uno que a igreja possui. Porque todos nós agimos em função da cabeça que é Cristo. Então precisamos continuar caminhando unidos. Não sei se vocês param para reparar um pouco sobre isso, mas vamos supor que um joelho ralado, um joelho machucado, imagina se todo o corpo chegasse para o joelho e falasse, olha, se vira, foi você que se machucou, se cura sozinho. Mas não. É todo o corpo que volta, né? As células vão lá, cria a casquinha, aí depois você arranca a casquinha, sangra um pouquinho, volta a casquinha de novo, né? Todo o corpo age e todo o corpo sente junto com o joelho. Mais uma prova de que, igual ao corpo nosso, a igreja, como o corpo místico de Cristo, funciona exatamente igual. E nós precisamos, cada dia, nos convencer dessa nossa entrega para que consigamos levar também os nossos irmãos a essa busca de santidade. Independente se somos fracos ou se estamos fortes no nosso dia a dia, na nossa entrega, precisamos permanecer firmes, porque essa firmeza é o famoso que falávamos uns anos atrás, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então vamos lá, gente. Somos um só corpo. Somos um só corpo. É um cuidando do outro. É um rezando pelo outro. É um vivendo a oração diária, a vida, a entrega da oração diária. Porque um que vença é capaz de alcançar os outros. Pode buscar na vida dos santos. Sempre é um que leva o outro à santidade. É São Francisco que leva a Santa Clara, São João da Cruz que leva a Santa Teresa, São João Paulo II que leva a Santa Teresa de Calcutá, e por aí vai. Se você for procurar, sempre tem um que, mostrando a vida de santidade, mostrando a sua entrega, mostrando o seu vencer o pecado, leva o outro também a buscar. Por quê? Quando se conversa das coisas do alto, e aí chegamos no Evangelho, a única coisa que buscamos é ouvir a voz de Deus. E o outro passo que precisamos dar é justamente o passo que Maria dá, que é o se sentar aos pés do Mestre. Isso é uma atitude de discípulo. Não é à toa que, de todos os momentos da Santa Missa, qual é o momento que nós nos sentamos? Se não no da homilia. Sentar aos pés do Mestre. Para ouvir o que Ele tem a nos dizer e realmente realizar uma transformação. Por isso que não podemos chegar na Santa Missa e sair os mesmos que chegamos. Porque senão fizemos ouvido de mercador, né? Entra no ouvido e sai pelo outro e nada muda. Precisamos entender, porque é exatamente o que o Senhor vai nos dizer ser a melhor parte. Sentar aos pés do Mestre e escutar a palavra. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. E aqui nos recorda também uma frase, um ditado bem forte, e que era a vivência, e é ainda a vivência dos beneditinos, né? De muitos anos e anos atrás, onde São Bento coloca, ora et labora. Chegamos nesse ponto. E aqui é importante porque, quando falamos que Marta escolheu o melhor lugar, não queremos dizer que Maria, escolheu o melhor lugar, não queremos dizer que Marta está fazendo o errado. Até porque, se alguém for receber Jesus em casa, é claro que vai querer arrumar, né? Deixar tudo organizado para que ele não repare, né? A gente sempre fala isso, não repara não a bagunça. Não, arruma as coisas para receber Jesus também. Essa é uma parte importante. Só que algo relacionado a esse ora et labora precisa nos alertar nos dias de hoje. Porque às vezes estamos trocando o sentido. Em vez de orar e trabalhar, estamos trabalhando e, se sobra um tempo, estamos rezando.
Trabalha, 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 labora, labora, labora. E o tempo que sobra, aí a gente ora. Estamos dando o que nos sobra. Estamos dando aquilo que nos resta. E exigimos que o Senhor, esteja atento a todas as nossas orações. Mas Ele colocou a gente em primeiro. Ele colocou cada um de nós em evidência. Por que não podemos retribuir com o mesmo? Entenda, o trabalho não é uma coisa ruim. É necessário. Mas o orar deve vir à frente. O orar deve vir por primeiro. Eu lembro uma vez, antes de entrar no seminário, eu trabalhava numa confecção de roupas, fazendo corte, E chegou um certo tempo, próximo, de quando eu ia entrar no seminário, que eu já iria sair, e aí começou um tal de fazer hora extra no sábado. Só que sábado eu tinha da aula de catequese de manhã e tinha ensaio para a missa de tarde. E aí a chefe começou a ficar em cima de mim, Pô, Eloy, vamos lá fazer hora extra, ganhar um dinheirinho a mais. E eu batendo o pé. Não vou. Tu tem que fazer, eu faço de segunda a sexta. Não, sábado e domingo não, para mim é precioso. E olha, eles ficaram acho que 1 mês tentando me convencer de fazer hora extra. Eu não fui. Não fui de jeito nenhum. Afinal de contas, o meu compromisso é mais importante. Minha oração deve vir em primeiro lugar. Porque aquele que decidiu, como diz o Salmo, aquele que decidiu pela santidade deve sustentar o que jurou mesmo com dano diante do Senhor. Afinal de contas, as nossas ações estarão escritas no nosso livro da vida. E o nosso tempo de purgatório talvez seja porque prometemos uma vida de santidade e não vivemos aquilo que prometemos ao Senhor. Quiçá que seja tempo de purgatório. Louvado seja Deus. Mas entendem que, às vezes, os afazeres, a busca por querer o famoso... E não estou dizendo que isso não seja justo, dar aos meus o que eu não tive quando eu era mais novo. Às vezes, utilizamos essa frase, muitas vezes tentando a justiça, e colocamos o Senhor em segundo lugar. Colocamos o Senhor em segundo lugar. Temos que tomar muito cuidado com essa frase, porque ao nosso coração humano, e tentando dar o melhor para os nossos, achamos que isso é justo. E aí vem trabalho sábado, vem trabalho domingo, e me sufoco para conseguir alcançar um pouquinho de tempo para buscar uma Santa Missa, para rezar um terço. E aí depois, quando o cansaço do trabalho bate no corpo, e aí eu me deixo levar por esse cansaço e não consigo rezar, eu chego ao padre e falo: Padre, eu estou tendo uma noite escura, A minha fé está fria, eu não estou conseguindo rezar. É claro, você está se cansando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus que descansam. E vou dizer para você, não é noite escura não, muito menos esfriamento da fé. Na verdade, nem sei se fé tem aí, porque se não colocamos o Senhor em primeiro lugar, não existe fé. A fé é justamente a alcançar esse amor grande. A fé é justamente estar disponível, porque às vezes podemos colocar Marta como aquela que estava fazendo as coisas, mas Marta estava preocupada com o acolhimento de Jesus. Mesmo trabalhando, colocava Jesus em primeiro lugar dentro do seu coração. E Maria escolheu a melhor parte. Maria escutou a palavra. Só que hoje em dia se pede isso, Queremos mais, mais e mais. E quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Eu preciso ter uma segurança e dar segurança aos meus. E esquecemos que a nossa maior segurança se encontra onde?
se encontra nessa tenda, como vai dizer São Paulo, que em algum momento vai ser desfeita. E as coisas vão ficar. E aí, diante do Senhor, quantas coisas eternas nós juntamos no nosso tesouro? Porque as coisas passageiras, elas vão ficar por aqui. Não dá para levar para o céu. Quando o Senhor chegar diante do nosso juízo, abre o baú aí que eu quero saber o que tem de eterno que você guardou. Vai ter o quê? Só um terço lá no fundinho, lá no baú, lá só um terço. Que foi o que eu consegui dar para Deus. Espero que não, gente. Espero que hoje, ouvindo o que o Senhor nos mostra através nas suas leituras, da liturgia, possamos buscar dar mais a Deus, entregar mais a Ele. Sempre recordando, é simples, só gravar na mente. Ora et labora. Primeiro eu rezo. Primeiro eu coloco o Senhor a par dos meus planos. Primeiro eu coloco o Senhor conhecedor da minha vida. Depois eu trabalho. Não sei se vocês param para perceber isso, mas o momento que oramos antes do trabalho é um momento que descansamos em Deus. Esses dias mesmo o Senhor falava, se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira, no Evangelho, Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso do vosso fardo, né? A pergunta que fica é, será que sabemos esse descanso? Viver esse descanso? Entregar-se nesse descanso? Quando vivemos ora et labora, fica mais fácil compreender. Porque colocamos tudo no seu devido lugar. Deus em primeiro e as outras coisas vêm em acréscimo. Deus em primeiro, para as outras coisas virem com a bênção dEle. Para que nós não façamos de acordo com as nossas vontades, que uma hora vai ruir. Mas sim tem um alicerce de escolher a melhor parte. Se queremos ser santos, precisamos ser discípulos. E o discípulo escolhe sentar aos pés do Mestre. Quando que a gente já parou para sentar aos pés do Mestre? Ali, ó. A capela de adoração está aberta, 24 horas por dia. Essa semana, quanto tempo demos ao Senhor durante essa semana que passou? Quanto tempo paramos ali? 10 minutinhos para descansar no Senhor. Parar aos pés do Mestre e escutar as suas palavras. Ou vamos deixar para encontrar o Senhor só aos domingos? Vamos dar mais, gente. Vamos mostrar ao Senhor que estamos vivendo uma vida de reciprocidade. Se Ele nos escolheu em primeiro, então vamos escolhê-lo também em primeiro. Se Ele nos colocou em evidência, vamos colocá-lo também em evidência nas nossas vidas. Se Ele sofreu por nós na cruz, vivamos os sofrimentos. Completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, para a santidade da igreja. Assim fizeram os santos, e assim hoje nós somos chamados a fazer, em prol dessa santidade que a igreja tanto deseja para cada um de nós. Não é um ou outro, não tem briga. A coroa da vitória é para todos, mas precisamos também escolher quem é a nossa prioridade. E ali, escolhendo o Senhor como prioridade, vamos saber exatamente quem morará na casa do Senhor, quem entrará nos portões para viver na eternidade, escolhendo a melhor parte. E essa parte, depois que você escolhe a primeira vez, nunca mais será tirada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.